Como o exercício físico influencia nossas emoções. Olá, sou a Renata Rocha Loures, profissional de educação física, e se você quer viver mais e melhor através da atividade física, assista esse vídeo e siga meu perfil. Hoje vou falar sobre saúde mental, exercícios e emoções. Mas primeiro você deve compreender 3 processos fisiológicos que ocorrem entre o nosso corpo e o nosso cérebro. Primeiro é a neuroplasticidade, que é a formação de novas conexões entre os neurônios. Ou seja, é quando nossas células do cérebro se comunicam de uma nova forma. É assim que acontece o processo de memorização e de aprendizagem. Segundo é a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, quando novas células do cérebro são formadas. E o músculo como órgão endócrino, ou seja, nossos músculos são capazes de produzir e liberar substâncias que atuam como hormônios, como as miocinas. As miocinas são substâncias que atuam como proteção ao nosso organismo contra várias doenças neurológicas, metabólicas, ósseas, cardiovasculares, entre outras. Tem também a substância chamada endorfina. Ela está diretamente relacionada às nossas emoções. Ela é capaz de aliviar dores, aumentar a sensação de bem-estar e euforia, reduzir o estresse, melhorar o sono, entre outras funções. Outra coisa muito legal do exercício físico é que quando você está se exercitando, a contração muscular, ela regula o eixo hipotálamo-hipófise, que é responsável por ligar o nosso sistema endócrino ao nosso sistema nervoso, regulando e equilibrando todas as nossas funções. Por tudo isso que eu falei, eu mudaria a frase de Descartes de penso, logo existo, para movimento, logo penso e existo. A mente não é mais importante do que o corpo e o corpo não é mais importante do que a mente. Os dois funcionam juntos, numa perfeita sintonia, quando saudáveis. E como você manter a sua mente e o seu corpo saudáveis? É você tendo muito mais hábitos saudáveis do que os não saudáveis. É como se você desse mais passos para frente do que para trás na caminhada da vida. Após esse vídeo que eu estou fazendo, eu coloquei vários trechos de uma palestra do profissional de educação física e Dr. Adonis Carnevale, do perfil do canal Fisiologia na Prática. Lá ele mostra de forma bem didática como a nossa rotina de alimentação, sono e treino influencia diretamente as nossas emoções. O exercício físico, além de liberar todos aqueles hormônios que eu mencionei para vocês antes, ele também aumenta as nossas capacidades físicas, como a força, o equilíbrio, a flexibilidade e a resistência. E isso interfere diretamente na percepção de nós mesmos. Quem é fisicamente ativo tem mais autogoverno e força mental, pois está em constante contato com desafios, com a dor, com as renúncias e também está sempre transpondo obstáculos. Além disso, existem outras ferramentas que são capazes de mudar o nosso estado mental do negativo para o positivo. Para você ter saúde, primeiro você precisa ser saudável. Para você ter boas emoções, primeiro você deve ser bom. Por isso, devemos treinar todos os dias para sermos pessoas melhores. Muda dentro que muda fora. Espero que vocês tenham gostado e agora assista o vídeo do Dr. Adonis Carnevale. Ei, nós não somos diferentes dos atletas, porque você busca performance em certas áreas da vida. A pergunta é, por que você não tem uma rotina específica? Rituais focados no aumento da performance nas áreas da vida. Ei, você está esquecendo que para andar, para correr, você precisa antes engatinhar. A criança, quando ela pula a fase do engatinhar, ela fica com a postura inadequada, se você não sabe. Ela não cria as lordoses cervical e lombar. Ela fica com a retroversão do quadril. Por quê? Pular a fase não é de Deus. Eu sei que existem pessoas que estão querendo pular a fase. Você, como um atleta da vida, uma atleta da vida, não queira pular a fase. Busque aumentar a sua performance, sim. Mas entenda que ela será reverberada, esse aumento de performance virá de uma rotina de rituais que você vai emplacar para que isso aumente. Não existe pular fase. Uma árvore, para dar frutos e transbordar para a natureza, para a fauna, para os animais, para transbordo de criação de outras árvores, ela não nasce assim. Produza! Terra,
produza. Se você não sabe, teu corpo é feito do quê? De terra. A pergunta é, o que você sabe que você precisa fazer hoje, mas você não está fazendo? Crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que é preciso, necessário. A pergunta é simples e objetiva. Qual é o processo que hoje você está querendo pular? Estou falando agora da sua saúde. Será que hoje você tem um governo ou você é escravo? Ei, se você hoje acorda sem vontade de viver, sem disposição, se você acha que você não dormiu bem, a pergunta é como você vai performar para atingir o resultado que você tanto deseja? A primeira terra que você tem é o seu corpo, velho. Você é escravo ou você governa? A primeira terra que você tem é o seu corpo. Você está perdendo para o açúcar, você está perdendo para a bebida alcoólica, você está perdendo para a improdutividade, você está perdendo para a pornografia. Até quando, irmão? O templo é nosso corpo, aqui habita o Espírito Santo. Como você está governando relacionado ao seu tempo? Você governa ou você é escravo? Se você assumir o governo sobre as áreas da sua vida, você precisa assumir o autogoverno. Coloca a mão aqui no seu peitoral e fala assim, eu assumo o governo. O que você precisa entender é que a única coisa que te dá legalidade na terra é seu corpo. Se eu disse que você tem um ambiente externo, que ele é muito importante, pessoas, lugares que você está e o conhecimento necessário para que você possa evoluir, você tem que entender uma coisa. Existe um ambiente interno também. E o ambiente interno, ele é fisiologicamente, o que eu gosto de dizer, relacionado a como o teu corpo pressupõe as tuas ações. Você tem uma farmácia interna aqui dentro. Se você souber como utilizar dadas estratégias diariamente, você consegue assumir novamente o controle, novamente o governo. Até os anos 2000, a ciência genética acreditava que nós éramos prisioneiros da genética. Se você nascesse com o gene da obesidade, você com certeza seria obeso. Se você nascesse com o gene do câncer, você com certeza teria câncer. Ei, essa descoberta, ela nos deu a oportunidade de reassumir o controle, porque até então, eu não sei se você percebeu, com a era da prisão genética, nós seríamos escravos daquilo que nós nascêssemos. Mas Eric Kandel comprovou fisiologicamente, cientificamente, ganhando o prêmio Nobel, que na verdade quem tem o controle somos nós. Coloca a mão no peito e fala assim, ó, eu tenho o controle. Se eu tenho o controle, a pergunta é, como realmente eu assumir esse controle? Deixa eu te falar uma parada, se você depender da disciplina, porque nós somos seres automáticos. Você tem que viver buscando estar no presente. Mas o programa que você tem no seu corpo, você já vai anotar aí, que essa daqui não tem no Google, tá? Nós viemos de fábrica com um programa. O programa pede. Olha o programa que você veio de fábrica. Você busca prazer momentâneo, seu corpo vive buscando prazer momentâneo, evitar a dor e economizar energia. Ou seja, por isso que é tão fácil nós nos perdermos no tal do Instagram, nas redes sociais. Por isso que é tão difícil sair da cama de manhã, para alguns. Por isso que é tão difícil você se colocar num programa de exercícios físicos, às vezes se controlar relacionado a um açúcar. Por isso que nós acumulamos gordura na barriguinha. Faz assim com a mãozinha, ó. Faz assim todo mundo. Agora vai chegando aqui pertinho e fala assim, ó. Cada um tem a barriga que merece. Você que está aí, fala assim, cada um tem a barriga que merece. Não, Adonis, mas você vai culpar quem? A responsabilidade é sua, para de ficar transferindo. Seu corpo, ele busca economizar energia. Se você não sabia disso, agora você não tem mais escapatória, seu corpo trabalha assim. Ok, doutor Adonis, se eu sei que o meu corpo trabalha assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse é o programa que meu corpo atua. O que eu preciso fazer para realmente assumir o governo, sem ficar daquele jeito? Começo e paro, aí eu volto. Começo, paro, aí eu volto. Faço promessas de ano novo, mas nunca cumpro. Domingo à noite, dia maravilhoso, porque amanhã é segunda-feira, o dia mundial de começar. Só que você vai segunda, terça, e quarta já está difícil, quinta você arruma uma desculpa, e você vive num looping eterno de escravidão. A pergunta que eu faço para você é, até quando? Até quando? O que você precisa é entender como o teu corpo funciona. Ele funciona assim, irmão. Se você não sabe, nós atuamos 95% no inconsciente. Um exemplo, doutor Adonis, é óbvio. Você pede para o seu coração bater, automático, inconsciente. Para você ir ao banheiro, você fala, vou ao banheiro agora, evacua. Não. Alguém faz isso? Quero conhecer um ser humano que faz isso. Você vive no automático. Então, como eu vou realmente assumir o controle, assumir o governo, o reinado sobre o meu templo? Irmão, você tem que hackear o sistema. Você tem que hackear o sistema.
Você tem que transformar o teu corpo numa máquina de performance automática. Como eu instalo um programa no meu corpo? Escreve assim, ó. Rotina salva. Lembra quando eu falei sobre os atletas? Ei, qual é a rotina que você quer viver? Qual é a rotina que você tem que instalar a partir de hoje para poder viver no governo da sua vida? Quais são os rituais, quais são os hábitos que você tem que instalar? Na moral, o que realmente você sabe que você precisa fazer, mas não faz? Esquece a disciplina, irmão. Coloca isso tudo numa rotina automática. Fala com a sua boca assim, postura! Cara, o primeiro hack é, Shawn Achor, que é um grande estudioso de Harvard, ele estuda a felicidade. Ele tem uma frase que eu adoro, é a seguinte: você não é feliz porque você é rico porque você é feliz. Pessoas acham que elas vão alcançar a felicidade de determinadas coisas que elas vão conquistando, mas não. A felicidade, ela vem antes. Você tem que decidir ser antes de ter. É o pressuposto da pirâmide do nosso alter ego emocional, da nossa programação de crenças. Você tem que ser antes de ter, e você tem que ter para merecer. É isso, é especificamente. Você merece, merece e tem. O que você precisa entender? Agora, Shawn Achor, ele nos ensina como você tem 2 minutos uma transformação de postura. A primeira chave que você vai fazer é sorriso. Você vai sorrir. E tem dia que eu não estou com vontade mesmo, mas eu sei o que vai produzir em mim quando eu sorrio. Então eu prefiro treinar até me tornar. É uma frase de Amy Cuddy. Amy Cuddy, uma cientista também de Harvard, que ela desvendou que a nossa postura, o fato de você ficar nessa postura, sabe a postura de governante? O fato de a gente ficar nessa postura durante 1 minuto e meio, 2 minutos, aumenta nosso nível de testosterona, diminui nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. Só de você ficar assim, ó. Só que, ao mesmo tempo, o fato de você ficar assim, ó, olhando para baixo, braço cruzado, eu não estou comunicando só para você, lembra? Eu estou comunicando para mim também. Então, o que acontece comigo? Meu cérebro está recebendo uma comunicação. E eu estou aumentando o quê? Eu estou aumentando meu cortisol, diminuindo minha testosterona. Então, Adonis, qual é o primeiro hack? Fala, postura! Se comportar dessa forma, em meio a uma circunstância negativa, é você treinar até se tornar. Então, diariamente, com todo carinho, diariamente, se exponha a esse exercício. Antes de você dormir, deite. Isso vai até ajudar você a pegar no sono mais rápido, você que tem problema de insônia. Deite a cabeça no travesseiro. Entre nesse estado de presença, de atenção plena, de governo sobre o presente que Deus te dá, que é o agora. E reviva as 24 horas do seu dia e escolha 3 motivos de gratidão. Faça com que todas as suas células do corpo possam reviver isso. Transfira esse sentimento para todas as suas 40 trilhões de células. A sua vida não vai ser a mesma. Cientificamente comprovado. Robert Benson, que é o chefe da saúde mental de Harvard, ele prescreve, cara, esse exercício que eu estou te colocando aqui como meio de tratamento para doenças como HIV, câncer, pessoas com transtornos mentais graves. Hey, você não precisa ficar doente para começar a aplicar algo que vai transformar a tua realidade interna. Entenda algo, assim que você transforma a sua realidade interna, a sua realidade externa também é transformada. Que para isso acontecer, você vai precisar tomar a posição. Dá um passo aí, forte aqui, dá um passo. Tomar a posição, bate no chão o pé. Tomar a posição e assumir o governo sobre o seu tempo. Fala só, eu assumo o governo sobre o meu tempo.